Esta é uma história baseada em fatos reais da vida de Marina Nemat, uma jovem cristã que, aos 16 anos, ousou levantar a voz contra um regime que sufocava sonhos e liberdades. O que você vai ouvir agora não é apenas a história de uma sobrevivente, mas um testemunho sobre escolhas impossíveis, a complexidade do coração humano e o preço que se paga por estar vivo quando tantos outros não tiveram essa chance. Algumas cenas foram adaptadas com fins narrativos, mas a essência dessa jornada é tão real quanto a dor que ainda ecoa nas paredes da prisão de Evin. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faria para salvar a vida da sua família? Pensa bem antes de responder, porque é fácil dizer qualquer coisa quando você está confortável, seguro, com a barriga cheia e ninguém te ameaçando. Agora imagina isso. Você tem 16 anos. Acabou de ser torturada durante dias. Seus pés estão dilacerados porque bateram neles com cabos elétricos. Você foi condenada à morte. Está a minutos de ser fuzilada. E aí um homem aparece, um guarda. Ele te tira da fila da execução, te salva. E aí ele faz uma proposta. Case comigo, converta-se ao Islã. Abandone sua fé cristã, abandone sua identidade. Ou eu garanto que sua família vai sofrer, seus pais vão ser presos, seu namorado vai ser executado. E aí, o que você faria? Você não precisa responder, mas Marina Nemat precisou. Esta é uma história baseada em fatos reais da vida de Marina Nemat, uma adolescente cristã que viveu em Teherã durante a Revolução Islâmica de 1979. O que você vai ouvir agora não é ficção. Algumas cenas foram dramatizadas para fins narrativos, mas cada escolha impossível, cada dor, cada segundo de terror, tudo isso aconteceu de verdade. E Marina carrega essas memórias até hoje. Sabe aquele cheiro de chá de jasmim que a avó prepara de manhã? Aquela sensação de acordar num sábado ensolarado, sabendo que o dia é seu? Aquela pontada no peito quando você vê a pessoa que gosta? Marina conhecia tudo isso. Ela era uma menina normal, gostava de matemática, sonhava em ser médica, tinha amigas, ia a festas no lago, se apaixonou por um garoto chamado André na igreja. E aí veio a revolução. E tudo mudou. As aulas de cálculo viraram aulas de propaganda política. A liberdade virou crime. Discordar virou traição. E numa tarde de janeiro de 1982, quando Marina levantou da cadeira e saiu de uma aula porque a professora se recusou a ensinar matemática, ela assinou sua sentença de morte sem saber. O que veio depois não dá para descrever sem que você sinta um aperto no peito. A prisão de Evin, conhecida como Universidade Evin, porque era onde intelectuais, escritores, estudantes iam para morrer. Vendas nos olhos, algemas tão apertadas que quebram ossos, o som dos gritos de outras meninas sendo torturadas, o cheiro de sangue e medo, a certeza absoluta de que você vai morrer. A única dúvida é quando. E então, um guarda chamado Ali, que olha para ela de um jeito diferente, que tem conexões com o Ayatollah Khomeini, que pode salvá-la, que salva ela, mas que cobra um preço. Esta não é uma história sobre heróis e vilões. É sobre a zona cinza, onde a maioria de nós vive, mas finge que não existe. É sobre um homem que salva a vida de uma menina e também a destrói. É sobre uma menina que odeia seu salvador e ao mesmo tempo aprende a sentir algo por ele que ela não consegue nomear. É sobre famílias que preferem o silêncio à verdade. É sobre sobreviver fisicamente, mas morrer por dentro. Marina Nemat passou mais de 2 anos como prisioneira. 2 anos que se transformaram em 2 décadas de silêncio. Porque quando ela finalmente foi libertada, ninguém quis saber, nem a família,
nem o amor da sua vida. Ninguém perguntou: o que aconteceu com você lá dentro? Porque tem perguntas que a gente não faz, porque a resposta pode ser pesada demais. Mas segredos assim têm peso, e uma hora eles te enterram. Esta é a história de como Marina quase morreu, de como ela foi salva, de como ela sobreviveu e de como, anos depois, ela quase não sobreviveu à própria sobrevivência. É uma história sobre o que acontece quando você é a única que volta. Quando todos os seus amigos morreram e você fica se perguntando todas as noites por que você foi poupada. Qual o propósito de estar viva quando tantas vozes foram silenciadas? Marina encontrou a resposta. E essa resposta está nas palavras que ela decidiu finalmente soltar no mundo. Então, prepara o coração. Porque a história que você vai ouvir agora não é fácil, mas é real e é necessária. Vamos começar numa manhã comum em Teherã. O ano é 1982. Marina tem 16 anos, está atrasada para a escola e não faz ideia de que em 72 horas sua vida vai acabar. Tem cheiros que a gente nunca esquece. O cheiro do chá que minha avó preparava toda manhã era um deles. Não era só chá, era cardamomo, açafrão, um toque de rosa. Ela colocava tudo numa chaleira de prata que tinha vindo da Rússia junto com ela décadas atrás, quando fugiu da Revolução de 1917 com meu avô. Aquela chaleira era praticamente um membro da família, e o cheiro que saía dela era o cheiro de casa. Eu tinha 16 anos naquela manhã de janeiro de 1982. Estava atrasada para a escola, como sempre. Minha mãe gritava da cozinha para eu descer logo, meu pai já tinha saído para dar aula. Embora, naquela época, ele não dava mais aula de dança. Não oficialmente. Depois da Revolução, dançar virou pecado. Mas meu pai ainda ensinava escondido, em pequenos grupos, porque ele dizia que um corpo que não dança é um corpo que morre aos poucos. Eu desci correndo, peguei um pedaço de pão ainda quente, dei um beijo rápido na bochecha da minha avó, aquela pele macia que cheirava a talco e jasmim, e saí porta afora. O frio de Teherã me bateu no rosto. Janeiro era assim, cortante, mas eu gostava. Me fazia sentir viva. Se eu soubesse que aquela seria uma das últimas manhãs normais da minha vida, teria prestado mais atenção. Teria olhado mais devagar para a rua, para os vendedores de rua, para as montanhas ao longe cobertas de neve. Teria abraçado minha avó um pouco mais forte, mas a gente nunca sabe quando é a última vez, né? Eu era só uma menina. Uma menina que amava matemática, que sonhava em ser médica, que passava horas estudando cálculo porque números faziam sentido de um jeito que o mundo, naquele momento, não fazia mais. Minha vida antes da Revolução era normal. Sabe aquela normalidade chata que a gente só valoriza quando perde? Eu ia para a escola, encontrava minhas amigas. A gente ficava horas conversando sobre besteira. No verão íamos para o lago, músicas, risadas, aquele sol que queima a pele e deixa tudo com gosto de liberdade. E tinha o André. O André. Eu tinha conhecido ele na igreja ortodoxa que minha família frequentava. Minha avó era devota e eu ia mais por obrigação do que por fé, para ser sincera. Mas num domingo eu olhei para o lado e ele estava lá. Cabelo escuro, olhos que pareciam entender coisas que ninguém falava em voz alta. A gente começou a conversar depois da missa, sobre livros, sobre música, sobre como o mundo estava ficando estranho. Ele era muçulmano, mas não ligava para essas divisões. Deus é Deus, ele dizia. O resto é invenção de gente com medo. Eu me apaixonei devagar. Do jeito que você se apaixona quando tem 16 anos e acha que tem tempo para tudo. A gente se encontrava escondido. Caminhadas longas. Conversas que duravam horas. Ele segurava minha mão e eu sentia que não importava o que acontecesse lá fora. A gente tinha aquilo. Aquele pedacinho de mundo que era só nosso. Mas lá fora,
O mundo estava desmoronando. A Revolução Islâmica de 1979 tinha mudado tudo. No começo, teve gente que comemorou. Finalmente vamos nos livrar do chá, diziam. Finalmente vamos ter liberdade. Mas liberdade tem significados diferentes dependendo de quem está no poder. E o Ayatollah Khomeini tinha uma visão muito clara do que liberdade significava. E essa visão não incluía mulheres sem véu, não incluía música, não incluía dança, não incluía discordância. As escolas mudaram. De repente, metade do dia era sobre o Corão e propaganda política. As meninas tinham que usar hijab. As aulas que eu amava, história, literatura, matemática, foram sendo espremidas, sufocadas, substituídas por discursos inflamados sobre como éramos afortunados por viver sob o novo regime. Eu não me considerava rebelde, juro. Eu só queria aprender. Só queria que me deixassem em paz para estudar, para ter meus sonhos pequenos de ser médica, de ter uma vida. Mas aí chegou aquele dia. A aula era de matemática, ou pelo menos deveria ser. A professora entrou na sala com aquele olhar que a gente já conhecia. O olhar de quem vai falar sobre a revolução, sobre sacrifício, sobre dever islâmico. Ela abriu o livro, mas não era o livro de cálculo. Era um panfleto político. Hoje vamos discutir a importância de defender nossa nação contra os inimigos do Islã. Ela começou. Eu senti o estômago revirar. A gente tinha prova de cálculo na semana seguinte. Eu precisava daquele conteúdo. E não era só isso. Era o princípio. Era a mentira. Porque aquilo não era aula de matemática. Era lavagem cerebral. Levantei a mão. Professora, desculpa, mas quando vamos estudar equações diferenciais? A prova é semana que vem. Silêncio na sala. Aquele silêncio pesado onde você sente todo mundo te olhando. A professora me encarou. Os olhos dela eram duros, sem espaço para negociação. Se você não gosta do que eu ensino, Marina, você pode sair. E sabe qual foi meu erro? Sabe qual foi o momento exato em que minha vida mudou para sempre? Eu acreditei nela, eu peguei minha mochila, me levantei e comecei a andar em direção à porta. E aí eu ouvi o som de uma cadeira se arrastando atrás de mim, depois outra e outra. Quando cheguei na porta e olhei para trás, 30 meninas estavam de pé. 30 meninas tinham me seguido. Eu não tinha planejado aquilo. Não era uma líder. Não era uma revolucionária. Eu só queria estudar matemática, pelo amor de Deus. Mas naquele momento, quando vi todas aquelas meninas de pé, desafiando a professora, desafiando o sistema, eu senti algo que não sabia como nomear. Talvez fosse esperança. Talvez fosse orgulho. Ou talvez fosse só a ingenuidade de uma menina de 16 anos que ainda achava que levantar da cadeira era um gesto pequeno demais para ter consequências. A gente saiu. Ficamos no corredor. Algumas meninas estavam assustadas, outras rindo nervosamente. Eu estava tremendo, mas tentando parecer corajosa. Vai dar tudo certo, eu disse. Eles não podem fazer nada. A gente só quer estudar. Como eu era idiota. Naquela noite em casa, tudo parecia normal. Jantar com a família. Minha avó reclamando do joelho. Meu pai contando uma história engraçada sobre um aluno. Minha mãe guardando a louça enquanto eu secava os pratos. Tem uma reflexão que eu faço até hoje. Quantas vezes a gente vive momentos completamente normais sem saber que são os últimos? Quantas vezes a gente desperdiça o trivial porque acha que vai durar para sempre? Eu estava secando um prato azul, daqueles que minha avó trouxe da Rússia, quando ouvi o barulho. Não foi uma batida na porta. Foi um estrondo. A porta da nossa casa se abriu com violência. Madeira rachando. Minha mãe gritou. Meu pai se levantou rápido, derrubando a cadeira. 2 homens entraram. Uniformes dos guardas revolucionários. Aqueles uniformes que a gente via nas ruas e desviava o olhar porque olhar direto era perigoso. Eles eram jovens. Um deles não devia ter muito mais que 20 anos. Mas os olhos deles eram velhos. Eram olhos que já tinham visto coisas,
feito coisas. Marina Nemat? Um deles perguntou. Minha voz sumiu. Tentei falar, mas não saiu som nenhum. Só consegui acenar com a cabeça. Você está presa por atividades contra a República Islâmica do Irã. Meu pai avançou. Ela é uma criança. Ela não fez nada. O guarda nem olhou para ele. Só fez um gesto com a arma. Meu pai parou no meio do caminho. Minha mãe estava chorando. Minha avó, que sempre foi forte, sempre foi a mulher que sobreviveu a uma revolução e fugiu de um país inteiro, estava pequena, encolhida na cadeira com as mãos tremendo. Posso pelo menos pegar meu casaco? Eu perguntei. Minha voz saiu fina, infantil. Não vai precisar. O guarda respondeu. E foi aí que eu entendi. Foi naquele segundo, quando ele disse que eu não ia precisar de casaco, que eu soube que eles não achavam que eu ia voltar. Eles me colocaram algemas. O metal estava frio, cortante. Meu pulso esquerdo estalou, uma dor aguda que me fez engasgar com o próprio choro. Mas eu não podia chorar. Não na frente deles. Não na frente da minha família. Olhei para trás uma última vez. Minha mãe desabou no chão. Meu pai segurava minha avó, que repetia algo em russo, uma oração talvez. A última coisa que vi antes de me empurrarem para fora foi o prato azul, quebrado no chão da cozinha. Eles me jogaram na traseira de uma caminhonete. Tinha outras meninas lá. Reconheci algumas da escola. Todas chorando, todas tremendo de frio e medo. Ninguém falava. Porque o que você fala quando o mundo acaba? A caminhonete começou a andar. As ruas de Teherã passavam pelo vidro embaçado. Eu ainda conseguia ver as montanhas ao longe. Ainda conseguia ver as luzes das casas onde pessoas normais estavam jantando, assistindo TV, vivendo vidas normais. E eu só conseguia pensar. 3 dias atrás eu estava secando esse mesmo prato. 3 dias atrás eu tinha beijado o André escondido perto da igreja. 3 dias atrás eu ainda achava que protestar era um direito. A caminhonete parou. Alguém abriu a porta. E eu vi os portões altos, de metal, imponentes. E acima deles, uma placa, Evin Tonta, a prisão de Evin, de onde diziam, quase ninguém sai vivo. A primeira coisa que tiram de você numa prisão não é a liberdade, é a luz. Eles colocaram uma venda nos meus olhos antes mesmo de eu sair da caminhonete. Era um pedaço de pano sujo que cheirava a suor e medo de outras pessoas. Amarraram tão apertado que doía. E, de repente, o mundo desapareceu. Você acha que conhece escuridão? Você não conhece. Escuridão de verdade é quando você perde todos os seus pontos de referência. Não sabe onde está. Não sabe para onde te levam. Não sabe se são 2 da manhã ou meio-dia. Não sabe se passou 1 hora ou 3 dias. A desorientação é a primeira arma. E funciona. Senti mãos me empurrando. Vozes gritando ordens que eu mal conseguia processar. Anda. Cala a boca. Cabeça baixa. Eu tropeçava. Tentava não cair. Mas o chão era irregular e minhas pernas tremiam tanto que eu mal conseguia ficar em pé. Me levaram por corredores. Eu ouvia ecos, portas de metal batendo, gritos ao longe. Um choro abafado que parecia vir das paredes. E aquele cheiro, Deus, aquele cheiro. Uma mistura de mofo, urina, sangue velho e desinfetante barato, tentando cobrir tudo sem sucesso. Evin não era só uma prisão. Era onde a esperança ia morrer. Chamavam de Universidade Evin, porque prendia intelectuais, escritores, estudantes, professores, qualquer um que pensasse demais, qualquer um que questionasse. Aquele lugar tinha história. Nos tempos do Shah, os opositores do regime eram torturados lá. Agora, sob o Ayatollah Khomeini, eram os opositores do novo regime. Os rostos mudavam, os métodos não. Me jogaram numa sala. Arrancaram a venda por 1 segundo e a luz me cegou. Piscava feito louca, tentando enxergar alguma coisa. Tinha uma cadeira de metal no centro, paredes vazias, uma lâmpada pendurada no teto que balançava levemente
fazendo sombras dançarem. Senta. Sentei. As algemas ainda estavam no meu pulso. O esquerdo latejava, inchado, roxo. Eu achava que estava quebrado, mas ninguém ligava. A porta se abriu. 2 homens entraram. O primeiro era alto, largo, com uma barba preta cerrada e olhos que não piscavam. Ele se aproximou devagar, como um predador avaliando a presa. O segundo ficou encostado na parede. Era mais novo, talvez uns 25 anos. Tinha o rosto mais suave, menos marcado pela raiva. Nome, o primeiro disse. Marina Nemat. Idade, 16. 16! Ele repetiu, como se estivesse saboreando a palavra. E você acha que com 16 anos pode desafiar a República Islâmica? Eu não respondi, porque qualquer coisa que eu dissesse ia estar errada. Ele deu a volta ao redor da cadeira. Devagar, calculado. Cada passo ecoava na sala vazia. E então, sem aviso, ele me deu um tapa. Não foi um tapa comum. Foi com toda a força. Minha cabeça virou para o lado, o gosto de sangue encheu minha boca, meu ouvido zuniu. Antes que eu pudesse recuperar, outro tapa. E outro. Quem organizou o protesto? Ninguém organizou. Foi espontâneo. Outro golpe. Dessa vez com o punho fechado. Senti algo estalar no meu maxilar. Mentirosa. Dá os nomes. Eu não sei nomes. Foi só... A gente saiu da sala, ele parou na minha frente. Segurou meu queixo com força, unhas cravando na minha pele. Você tem 2 opções, menina. Fala os nomes ou sofre as consequências. Mas eu não tinha nomes para dar. Porque não tinha conspiração, não tinha plano. Era só um bando de adolescentes cansadas de serem tratadas como idiotas. Só que eles não acreditavam nisso. Para eles, tudo era conspiração. Tudo era tramado por inimigos do Estado. Sabe aquela sensação de impotência? Quando você sabe que não tem saída, não tem resposta certa, não tem como vencer, é pior que a dor física, porque a dor física eventualmente para. Mas aquela sensação de estar encurralada, de não ter controle nenhum sobre o próprio destino, essa dor não passa. Eles me levaram para outra sala. Me amarraram numa cama de metal. Tiraram meus sapatos, minhas meias, e aí eu entendi o que vinha. Última chance. O homem da barba disse. Nomes. Eu fechei os olhos. Eu não tenho nomes. Ouvi o assobio do cabo antes de sentir. A primeira chicotada na sola do pé foi como se todo o meu sistema nervoso explodisse de uma vez. Não é uma dor localizada. É uma dor que viaja, que sobe pelas pernas, pela coluna, explode no cérebro. Cada terminação nervosa do seu corpo grita ao mesmo tempo. Eu berrei. Não teve dignidade, não teve contenção. Eu berrei até minha voz rachar, e eles continuaram. 2, 3, 4, 5 chicotadas. A certa altura eu parei de contar. Parei de gritar. Meu corpo entrou em choque. Eu só tremia, engasgava com o próprio choro. Tentava respirar entre as ondas de dor. Quando pararam, eu não conseguia mais sentir os pés. Só uma dor latejante, pulsante, que não passava. Tem uma pergunta que todo mundo faz quando ouve sobre tortura. Você contou? Você entregou alguém? E a verdade é, se eu tivesse nomes, eu teria contado. Sem dúvida. Qualquer um teria. Porque tem um limite para o quanto de dor um corpo aguenta antes de te trair. Antes de você implorar por qualquer coisa que faça aquilo parar, mas eu não tinha nomes. E isso, ironicamente, me salvou naquele dia. Porque não tinha informação que eu pudesse dar. Me jogaram numa cela. Não lembro de ter andado até lá. Acho que me arrastaram. Quando a porta de metal bateu atrás de mim, eu desabei no chão. Não era uma cela individual. Tinha outras meninas lá. 5, talvez 6. Todas jovens. Todas com os mesmos olhos vazios, inchados de tanto chorar. Uma delas se aproximou. Era mais velha que eu, talvez 19, 20 anos. Tinha o cabelo cortado curto, meio torto, como se tivesse sido feito às pressas com uma tesoura cega. Primeira vez? Ela perguntou. Eu só consegui acenar.
Vai melhorar. Ela mentiu. Você se acostuma, você não se acostuma. Ninguém se acostuma. Mas a gente aprende a sobreviver. A gente aprende a desligar partes de si mesma, a existir no piloto automático. Porque se você ficar totalmente presente, totalmente consciente do que está acontecendo, você enlouquece. Os dias se misturavam, ou eram semanas. Eu não sabia. Não tinha janela na cela, não tinha relógio. A única forma de medir o tempo eram as refeições, se é que aquilo podia ser chamado de refeição. Um pedaço de pão duro, às vezes uma pasta cinza que diziam ser lentilha. Eu dividia aquela cela com meninas que tinham histórias parecidas com a minha. Uma tinha escrito um poema crítico ao regime. Outra tinha participado de uma manifestação. Uma terceira, honestamente, ela nunca soube por que tinha sido presa. Simplesmente estava no lugar errado na hora errada. A gente conversava à noite, sussurrando, sempre com medo de que algum guarda escutasse. A gente falava sobre comida, sobre família, sobre planos para o futuro, planos que nenhuma de nós realmente acreditava que ia realizar, mas que nos mantinham sãs. Tinha uma menina chamada Tarané. Ela tinha olhos verdes enormes e uma risada que parecia música mesmo no meio de todo aquele horror. Uma noite ela me disse: sabe o que eu mais sinto falta? De escolher minha roupa, de acordar e pensar: hoje eu vou usar aquele vestido azul. Parece bobo, né? Mas não é, porque é nas pequenas escolhas que a gente exerce nossa humanidade. E quando tiram isso da gente, quando até a roupa que você veste é decidida por outros, você deixa de ser pessoa. Vira número, vira coisa, os interrogatórios continuavam. Sempre os mesmos 2 homens. O da barba, que batia até eu perder a consciência. E o outro, o que ficava no canto. O que me olhava com algo que eu não conseguia decifrar. Um dia, depois de uma sessão particularmente brutal, o da barba saiu da sala. Eu estava no chão, tentando respirar, tossindo sangue. E o outro se aproximou. Você não vai aguentar muito mais, ele disse baixinho. Eu levantei o olhar. Era a primeira vez que ele falava diretamente comigo. Por que você não conta o que eles querem ouvir? Mesmo que seja mentira. Inventa nomes, sobrenomes comuns. Dá alguma coisa para eles. E aí? Eu sussurrei. Aí eles prendem pessoas inocentes por causa das minhas mentiras. Ele ficou em silêncio. E por um segundo, só um segundo, eu vi algo nos olhos dele. Conflito, talvez. Ou remorso. Qual é o seu nome? Eu perguntei. Ali. Ali. Esse nome ia se tornar a coisa mais importante e mais perigosa da minha vida. Mas naquele momento ele era só um guarda. Mais um homem com poder sobre mim. As semanas passaram, ou meses. Eu perdi a conta, até que um dia me chamaram para uma sala diferente. Tinha mais gente lá. Homens mais velhos com barbas longas e olhos frios. Um deles leu algo de um papel. Marina Nemat, você foi julgada e considerada culpada de traição contra a República Islâmica do Irã. Por se recusar a cooperar e por liderar atividades contra-revolucionárias, você foi sentenciada à morte por fuzilamento. As palavras me atingiram como socos. Morte, fuzilamento, 16 anos. Eu não ia ter 17. Não ia me formar. Não ia casar com o André. Não ia ser médica. Não ia ter filhos. Não ia ver minha avó de novo. Tudo ia acabar ali. Me levaram de volta para a cela. As meninas me olharam. Elas sabiam. Todo mundo sempre sabia. Tarané me abraçou. Não disse nada. Porque o que você diz para alguém que acabou de receber sentença de morte? 3 dias depois, ou foi um dia, 2, vieram me buscar, de madrugada. Antes do sol nascer, me colocaram numa fila. Tinha outras meninas, todas jovens, todas com os olhos vendados, todas tremendo. Eu conseguia ouvir sons de caminhões, ordens sendo gritadas. E então, um tiro. Pausa, outro tiro. Pausa, outro. Cada tiro era uma vida. Cada silêncio entre os tiros era a última respiração de alguém.
e eu estava na fila, ficando mais perto. A cada tiro, um passo à frente, eu rezei. Pela primeira vez em muito tempo, eu realmente rezei. Não para ser salva, só para não ter medo na hora. Só para ser rápido. Mais um tiro. Mais perto, mais um. Eu estava tremendo tanto que mal conseguia ficar de pé. Mais um, era minha vez. Eu ia ser a próxima. Eu sentia. O guarda já estava me empurrando, e então alguém segurou meu braço, firme. Me puxou para trás, para fora da fila. Ouvi vozes discutindo. Não entendia o que diziam. Meu coração batia tão rápido que eu achei que ia ter um ataque. Alguém tirou minha venda. A luz da aurora me cegou. Pisquei. E quando minha visão ajustou, eu vi Ali, ele estava na minha frente. E nos olhos dele tinha algo que eu nunca tinha visto antes. Posse. Ele se inclinou, sussurrou no meu ouvido. Eu posso te salvar, Marina, mas vai ter um preço. Tem momentos na vida em que você precisa tomar uma decisão em segundos. Decisões que vão te perseguir pelo resto da vida. Decisões que você vai reviver todas as noites antes de dormir se perguntando: e se eu tivesse escolhido diferente? Eu estava ali, de pé, ainda tremendo, ainda ouvindo os tiros ao fundo. Ali me segurava pelo braço. Seus olhos estavam fixos nos meus, e pela primeira vez desde que eu tinha sido presa, alguém estava me olhando como se eu fosse uma pessoa. Não um número, não uma criminosa, uma pessoa, mas aquele olhar tinha algo mais. Algo que me fez gelar por dentro. Ele me levou para uma sala pequena, fechou a porta. Ficamos sozinhos. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. Senta, ele disse. A voz era suave, quase gentil, e isso era mais assustador do que os gritos. Sentei numa cadeira de madeira. Minhas pernas não me seguravam mais. Eu tinha acabado de escapar do pelotão de fuzilamento. Devia estar aliviada, né? Mas tudo que eu sentia era terror, porque nada era de graça. Principalmente ali. Ali se sentou na minha frente, tirou o capacete, passou a mão pelo cabelo escuro, bagunçado. Ele era bonito. Isso me perturbava. Como alguém que fazia aquelas coisas podia parecer tão normal? Você tem 16 anos, ele começou. Vai fazer 17 em abril. Como ele sabia do meu aniversário? Ele tinha lido meu arquivo? Ou tinha me observado mais do que eu imaginava? Você não devia morrer, Marina. Mas eu fui condenada. Eu sussurrei. Você não pode simplesmente... Eu posso. Ele se inclinou para frente. Eu tenho conexões. Minha família conhece pessoas importantes. Pessoas próximas ao Ayatollah. Eu já conversei com elas. Sua sentença de morte pode ser comutada para prisão perpétua. Prisão perpétua. A palavra pesava. Passar o resto da vida ali. Nunca mais ver o sol livremente. Nunca mais abraçar minha família. Nunca mais ser quem eu era. Mas estar viva. Por que você faria isso? Perguntei. E imediatamente me arrependi. Porque eu não tinha certeza se queria saber a resposta. Ele ficou em silêncio por um tempo longo, olhando para mim, estudando meu rosto como se estivesse tentando memorizar cada detalhe. Porque eu me apaixonei por você. As palavras caíram como bombas no silêncio da sala. Apaixonado. Ele estava apaixonado por mim. O homem que me via sendo torturada. Que assistia enquanto eu gritava, sangrava, implorava. Que ficava ali, naquela sala, enquanto outro homem me destruía. E ele chamava aquilo de amor. Eu sei que você não entende agora. Ele continuou. Mas eu não sou como o Hamid. Eu não quero te machucar. Eu quero te proteger. Proteger. Que palavra estranha vindo de alguém que trabalhava num lugar onde proteção era a última coisa que existia. Eu posso te tirar daqui, Marina. Não completamente, não ainda. Mas posso fazer com que você saia da cela. Com que você não seja torturada. Com que você tenha uma vida. E o que você quer em troca?
Eu já sabia. Lá no fundo eu já sabia, mas precisava ouvir dele. Ele respirou fundo. E quando falou, sua voz estava carregada de algo que eu não conseguia nomear. Esperança, obsessão, case comigo. O mundo parou, casar com ele, com meu torturador. Com um dos homens responsáveis por tudo que eu tinha passado. Você precisa se converter ao Islã. Ele continuou rapidamente, como se quanto mais rápido falasse, mais fácil ficaria. Mudar seu nome, abandonar sua fé cristã e se casar comigo, numa cerimônia islâmica. Legal aos olhos da República, eu não conseguia respirar. O ar tinha ficado pesado, espesso, e se eu disser não, os olhos dele escureceram. E pela primeira vez vi o outro lado dele, o lado perigoso. Se você disser não, eu não posso te ajudar. Você vai voltar para o pelotão de fuzilamento. E não vai ser só você, Marina. Ele se inclinou mais perto. Seus pais vão ser presos. Sua avó vai ser interrogada. E aquele rapaz, André, eu sei sobre ele. Eu sei tudo sobre vocês dois. Ele vai ser acusado de conspiração. E você sabe o que acontece com conspiradores. Chantagem. Pura, simples, devastadora chantagem. Ele estava me oferecendo uma escolha que não era escolha. Viver como prisioneira dele ou morrer e levar minha família junto. Que tipo de escolha é essa? Você já teve que escolher entre sua dignidade e a vida das pessoas que você ama? Já teve que pesar quanto vale sua alma contra o sangue da sua família? Eu fechei os olhos. Vi o rosto da minha avó, do meu pai, da minha mãe, do André. Quando abri os olhos, ali estava me esperando, paciente, confiante, porque ele sabia que não havia outra resposta possível. Quanto tempo eu tenho para decidir? 3 dias. Aqueles 3 dias foram os mais longos da minha vida. Voltei para a cela. As meninas me olharam diferente, porque eu tinha saído da fila da execução. E ninguém sai daquela fila. Ninguém, a menos que Tarané se aproximou à noite. Sussurrou. O que eles querem de você? Não consigo falar sobre isso, respondi. E era verdade, porque se eu falasse em voz alta, se eu colocasse aquilo em palavras, ia se tornar real demais. Passei aqueles 3 dias rezando, barganhando com Deus. Por favor, me mostra outro caminho. Qualquer outro caminho. Mas não havia. No 3º dia, Ali voltou. Decidiu. Olhei para ele. Para aquele homem que estava destruindo e salvando minha vida ao mesmo tempo. Sim, a palavra saiu quebrada. Mas saiu. Vou casar com você. A conversão foi rápida, burocrática, fria. Me levaram para uma sala. Um imã estava lá. Ele falou coisas em árabe que eu mal entendia. Me fez repetir frases. Testemunhar que Alá era o único Deus e Maomé seu profeta. Cada palavra que saía da minha boca era uma traição. Traição à minha avó que me ensinou a rezar em russo. Traição à minha fé. Traição a mim mesma. Mas eu disse tudo que mandaram e, de repente, eu não era mais Marina Nemat, a menina cristã ortodoxa de Teherã. Eu era outra pessoa, com outro nome, outra religião, outra vida. O casamento foi ainda pior. Não teve família, não teve festa, não teve vestido bonito. Foi numa sala administrativa de Evin, com 2 testemunhas que eu nunca tinha visto na vida. O imã leu o contrato matrimonial. Ali assinou. Eu assinei e pronto, eu era esposa dele, tinha 16 anos e tinha me tornado esposa do meu carcereiro. A vida depois disso foi estranha, surreal, como viver 2 pesadelos ao mesmo tempo. Quando Ali estava de plantão na prisão, eu ficava com ele na cela dele. Uma cela especial, privada, com uma cama de verdade. Ele me tratava como esposa. E você entende o que isso significa, né? Eu não vou entrar em detalhes. Mas toda noite era uma violação. Porque como você consente quando não tem escolha? Mas ele nunca usava violência física comigo. Pelo menos não do tipo que deixa marcas visíveis. Ele era gentil, de um jeito distorcido. Trazia comida de verdade. Perguntava como eu estava. Tentava conversar sobre livros, sobre poesia,
como se fôssemos um casal normal, como se eu tivesse escolhido aquilo. Quando ele estava de folga, me levava escondido para a casa da família dele. E essa foi a parte mais confusa de todas. A família de Ali era afetuosa. A mãe dele, uma mulher de uns 50 anos com olhos gentis, me abraçou no primeiro dia. "Bem-vinda, filha", ela disse. E o jeito que ela falou era genuíno. O pai dele, um homem sério, mas educado, me tratava com respeito. As irmãs dele riam comigo, me ensinavam a cozinhar pratos persas, me incluíam nas conversas, e aquilo bagunçava tudo na minha cabeça. Porque era mais fácil quando todo mundo era vilão, quando dava para separar os bons dos maus. Mas a família de Ali me tratava melhor do que minha própria família, depois que eu saí da prisão. E isso me destruía por dentro, porque eu queria odiá-los. Queria que fossem monstros. Mas eles eram pessoas boas até, que por acaso apoiavam um regime brutal, que por acaso achavam que o que Ali tinha feito, me salvar, me forçar a casar, era um ato de amor. Sabe aquela reflexão sobre o mundo ser simples, onde as pessoas são ou boas ou más? Eu desejava isso todos os dias. Desejava que a vida fosse em preto e branco, mas não era. Era toda em cinza, e você se afoga nesse cinza. Ali também era complicado. Tem dias que ele voltava do trabalho e eu via nos olhos dele remorso, culpa. Ele bebia, ficava em silêncio por horas, me olhava como se estivesse tentando encontrar justificativa para o que fazia. Uma noite ele disse: "Você acha que eu sou um monstro?" Não era pergunta, era afirmação. "Eu não sei o que você é", respondi. Era a verdade. "Eu me tornei algo que eu não queria ser", ele sussurrou. Quando entrei para os guardas revolucionários, eu acreditava. Acreditava que estávamos construindo algo melhor. Mas agora eu vejo o que fazemos. Eu vejo meninas da sua idade sendo mortas, por nada. E eu não sei mais como parar. Será que eu senti pena dele? Não sei, mas senti algo. E isso me fazia me odiar ainda mais. 14 meses. Foi quanto durou o nosso casamento. 14 meses de viver dividida entre ser prisioneira e ser esposa. Entre odeio e não sei o quê. 14 meses até aquele dia, Ali tinha saído para trabalhar de manhã. Me deu um beijo na testa, como sempre fazia. "Volto à noite", disse, mas ele não voltou. Tarde da noite, a mãe dele recebeu uma ligação. Eu vi o rosto dela mudar, desmoronar. Ela desligou o telefone. Me olhou com lágrimas escorrendo. Ali foi morto. As palavras não faziam sentido. Morto. Como? Foi assassinado por membros do próprio grupo, facções rivais. Eles disseram que ele estava se tornando mole demais, que estava questionando ordens. Ele tinha me dito semanas antes que queria sair, que estava cansado, que não aguentava mais. E agora estava morto. Sabe qual foi minha primeira reação? Não foi tristeza, foi alívio. E então, imediatamente depois, veio a culpa. Porque como você se sente aliviada pela morte de alguém? Mesmo que esse alguém tenha te feito tanto mal? Eu tinha odiado Ali, tinha tentado perdoá-lo. Tinha tentado, sem sucesso, sentir algo por ele. E agora ele estava morto. E eu estava livre? Não estava. Porque 2 dias depois do funeral, guardas vieram me buscar. Você volta para Evin. Você já teve aquela sensação de déjà vu, mas em vez de ser só uma sensação estranha, é um pesadelo que se repete? Voltar para Evin foi isso, os mesmos portões, o mesmo cheiro, as mesmas paredes, como se os últimos 14 meses tivessem sido um sonho febril, e agora eu estava acordando de volta na realidade brutal, só que dessa vez era pior, porque agora eu sabia exatamente o que me esperava. Não tinha mais aquela ignorância protetora de quem não conhece o inferno. Eu conhecia.
e estava voltando para ele, me jogaram numa cela. Não era a mesma de antes. Essa era menor, mais suja, mais escura. Tinha outras 3 mulheres lá. Nenhuma falava comigo. Todas sabiam. Todos sempre sabiam quando alguém tinha sido protegida. E ninguém confia em quem foi protegida. Eu era uma traidora, uma colaboradora, uma que tinha dormido com o inimigo. Que diferença fazia que eu não tinha tido escolha? Passei as noites em silêncio, encolhida num canto, ainda sentindo dor do aborto espontâneo que eu tinha sofrido 2 semanas antes de Ali morrer. Ninguém sabia disso, nem a família dele, porque eu tinha perdido aquele bebê sozinha, numa noite em que Ali estava de plantão e tinha enterrado aquela dor tão fundo que às vezes eu quase convencia a mim mesma de que não tinha acontecido. Mas tinha. E agora, ali naquela cela fria, tudo o que eu conseguia pensar era: eu perdi um bebê. Perdi um marido, perdi minha identidade. Perdi tudo. 2 semanas se passaram, ou foram 3. O tempo não fazia sentido, até que um dia a porta se abriu. E um guarda gritou meu nome: Marina Nemat, levanta! Meu coração disparou. Era hora de ser executada? Sem Ali para me proteger, eu não tinha mais nada. Nenhuma razão para estar viva aos olhos deles. Me levaram por corredores que eu não conhecia, até uma sala onde havia homens de terno, não uniformes, ternos. No centro estava o pai de Ali. Os olhos dele estavam vermelhos. Ele tinha envelhecido 10 anos em 2 semanas. Perder um filho faz isso com uma pessoa. Meu filho fez uma promessa, ele disse, a voz embargada. Ele prometeu te proteger. E eu vou honrar essa promessa. Eu não entendi. Ele estava me libertando? Você vai voltar para sua família. Mas tem condições. Sempre tinha condições. Você nunca vai falar sobre o casamento. Nunca vai mencionar Ali para ninguém fora da nossa família. E vai continuar sendo oficialmente muçulmana aos olhos do Estado. Se você quebrar qualquer uma dessas regras, sua família vai sofrer as consequências. Eu ia ser livre, mas ia ser uma prisioneira do silêncio. Eu aceito. Que outra escolha eu tinha? 3 dias depois, em abril de 1984, eu saí pelos portões de Evin. Tinha 18 anos. Parecia ter 80. Meu pai estava esperando do lado de fora. Quando me viu, ele correu. Me abraçou tão forte que eu mal conseguia respirar. Estava chorando. Meu pai, que sempre foi forte, estava chorando feito criança. Minha filha, você voltou. A viagem de carro até em casa foi silenciosa. Ele não perguntou nada, nem sobre a prisão, nem sobre onde eu tinha estado, nem sobre o que tinha acontecido comigo. E aquele silêncio ia se tornar o padrão. Quando cheguei em casa, minha mãe me abraçou. Minha avó segurou meu rosto com as mãos trêmulas e sussurrou orações em russo. Mas ninguém fez perguntas. Ninguém disse: "O que fizeram com você?" Ninguém disse: "Como você sobreviveu?" Ninguém disse: "Deixa eu te ajudar a carregar isso." Eles só fingiram. Fingiram que tudo estava bem. Que eu tinha voltado e agora podíamos seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Você já sentiu aquela solidão profunda de estar rodeado de pessoas que te amam, mas que não conseguem te alcançar? É pior do que estar sozinho. Porque, pelo menos quando você está sozinho, você não tem a esperança de que alguém poderia te entender, mas escolhe não entender. Eu esperava. Todas as noites eu esperava que alguém perguntasse, que alguém abrisse uma brecha para eu começar a contar, mas ninguém fazia. Até que uma noite no jantar eu não aguentei. Vocês não querem saber o que aconteceu comigo lá dentro? Silêncio. Aquele silêncio constrangedor onde todo mundo olha para o prato. Foi minha mãe quem finalmente falou. Marina, querida, é melhor não falar sobre isso. O passado é passado. Vamos olhar para frente, olhar para frente. Como se dá para olhar para frente quando o passado está grudado nas suas costas
como uma sombra gigante. Mas eu preciso falar, insisti. Eu preciso que vocês saibam. Não. Meu pai interrompeu. A voz dele estava dura, assustada. Não podemos falar sobre isso. É perigoso. Eles podem estar nos ouvindo. Qualquer coisa que você diga pode ser usada contra nós. E aí eu entendi. Eles não queriam saber. Não porque não se importavam, mas porque tinham medo. Medo de que saber significasse ser cúmplice. Medo de que minhas palavras os colocassem em perigo. Medo da dor que minha história carregava. Então eles escolheram a negação. E eu fiquei sozinha com meu segredo. 6 meses depois da minha libertação, o André voltou. Ele tinha sumido quando eu fui presa. Por segurança, a família dele tinha mandado ele para outra cidade. Mas agora ele estava de volta. A primeira vez que nos vimos foi na igreja. Aquela mesma igreja onde tínhamos nos conhecido anos antes. Quando a vida era simples e o amor era fácil, ele me viu e congelou. Atravessou a nave correndo, me abraçou e ficamos ali, abraçados, os dois chorando em silêncio. Eu pensei que você tinha morrido, ele sussurrou. Eu rezei todos os dias, todos os dias. Eu tô viva, respondi. Mas a forma como eu disse, ele percebeu que tinha algo errado, que estar viva não significava estar bem. Começamos a nos ver escondido de novo, como nos velhos tempos. Mas não era como nos velhos tempos, porque eu tinha mudado. Eu não era mais aquela menina de 16 anos que se apaixonara por ele. Eu era uma mulher quebrada tentando colar os pedaços. Ele percebia. Eu via nos olhos dele. Ele queria perguntar, queria entender. Mas também tinha medo e eu não conseguia contar. Como você conta para o homem que você ama que você foi forçada a casar com outro? Que você viveu como esposa de seu torturador? Que seu corpo não é mais só seu? Então eu escondi. Enterrei tudo lá no fundo. Construí muros altos ao redor da verdade. Em dezembro de 1985, numa cerimônia cristã secreta numa casa particular, eu me casei com André. Foi o dia mais feliz e mais triste da minha vida. Feliz porque eu finalmente estava casando com o homem que eu amava. Com aquele primeiro amor que sobreviveu a tudo. Triste porque ele não sabia. Ele não sabia que aquele não era meu primeiro casamento. Que eu tinha segredos tatuados na alma. Na noite de núpcias, quando ele me tocou com tanta ternura, eu fechei os olhos e tentei não chorar, porque tudo era misturado na minha cabeça, ali. André, prisão, liberdade, amor, violência, tudo cinza. Sempre cinza. Passaram-se os anos. Eu tentava ser normal. Tentava ser a esposa que André merecia. Tivemos um filho. Chamamos ele de Michael. Ele era perfeito, pequeno, com olhos enormes e uma risada que me fazia lembrar que ainda havia bondade no mundo. Mas o Irã estava cada vez pior. A situação política, a perseguição religiosa, a sensação constante de estar sendo vigiado. Em 1991, tomamos a decisão, íamos fugir. Íamos deixar o Irã e começar de novo. No Canadá, André tinha conseguido visto de estudante. Era nossa chance. Talvez nossa única chance. A noite antes de partir, fui visitar minha avó. Ela estava tão frágil, tão pequena na cadeira de balanço. Você vai ser feliz lá, ela disse, segurando minha mão. Vai recomeçar. E vai esquecer tudo isso. Eu não sei se consigo esquecer, vovó. Ela apertou minha mão. Então aprende a viver com as lembranças, mas não deixa que elas te matem. Aquelas foram as últimas palavras que ela me disse. Ela morreu 3 meses depois da nossa partida, e eu não pude ir ao funeral. O Canadá era tudo que o Irã não era: frio, silencioso, livre. Ninguém me conhecia lá. Ninguém sabia minha história. Eu podia ser quem eu quisesse, então eu escolhi ser ninguém. Marina, a garçonete do Swiss Chalet. Marina, a dona de casa. Marina, a mãe de 2 meninos lindos,
Michael e Thomas, que nasceu 2 anos depois, Marina, a mulher sem passado. Eu trabalhava, cuidava dos meninos, fazia janta, limpava a casa, vivia uma vida perfeitamente normal, perfeitamente média, perfeitamente segura. E à noite, quando todos dormiam, eu olhava para o teto e sentia o peso de tudo que eu não tinha dito, de todas as vozes que foram silenciadas em Evan, de Tarané e das outras meninas que não tiveram a sorte que eu tive. Por que eu? Por que eu fui a que sobreviveu? Essa pergunta me atormentava todas as noites, até o ano 2000, o ano em que minha mãe morreu, e algo dentro de mim quebrou de vez. Tem coisas que a gente enterra tão fundo que a gente esquece que estão lá, mas elas não esquecem da gente. Quando minha mãe morreu, foi como se alguém tivesse aberto uma comporta. Todos aqueles anos de silêncio, de fingir que estava tudo bem, de enterrar as memórias, tudo veio à tona de uma vez. Os pesadelos começaram, não eram pesadelos comuns. Eram flashbacks tão reais que eu acordava sem saber onde estava, achando que ainda estava em Evan, sentindo o cheiro de sangue e mofo, ouvindo os gritos, sentindo a dor nos pés. André acordava comigo. Me segurava. Você está segura. Estamos no Canadá. Você está segura. Mas eu não me sentia segura, porque o perigo não estava mais fora. Estava dentro da minha cabeça. Comecei a ter ataques de pânico. Do nada, meu coração disparava, minhas mãos suavam, eu não conseguia respirar. Podia estar no supermercado, na rua, em casa. Não importava. O gatilho podia ser qualquer coisa. Um som, um cheiro, uma sombra. E a pior parte, ninguém sabia por quê. Porque eu nunca tinha contado, nem para André, meu marido de 15 anos, pai dos meus filhos. A pessoa que eu mais amava no mundo. Ele não sabia. Uma noite, depois de um pesadelo particularmente violento, ele me segurou e perguntou: Marina, o que aconteceu com você naquela prisão? E pela primeira vez em quase 20 anos eu desabei. Chorei. Chorei tanto que achei que ia me afogar nas próprias lágrimas. Eu não posso falar sobre isso, consegui dizer entre soluços. Se eu falar, vou ter que reviver. E eu não sei se aguento. Mas você já está revivendo, ele disse gentilmente. Toda noite. Talvez se você colocar para fora, se você contar, as coisas melhorem. Será que melhorariam? 2 meses depois eu estava numa papelaria. Não sei o que me levou lá. Talvez instinto, talvez desespero. Mas comprei 3 cadernos. Aqueles cadernos simples com capa preta que estudantes usam, levei para casa, escondi numa gaveta. E uma tarde, depois do turno no restaurante, em vez de voltar direto para casa, fui para um café. O Second Cup na esquina. Pedi um chocolate quente. Sentei num canto. Abri o caderno e escrevi: Meu nome é Marina Nemat. Eu tinha 16 anos quando fui presa. As palavras saíram devagar no começo, depois mais rápido, como se tivessem estado presas dentro de mim esperando para sair. Eu escrevi sobre a prisão, sobre a tortura, sobre a sentença de morte, sobre Ali, principalmente sobre Ali, porque era ele que me confundia. Era a relação com ele que eu não conseguia processar. Como você explica que seu salvador era também seu torturador? Que você odiava e ao mesmo tempo sentia algo que você não conseguia nomear? Eu escrevia 1 hora por dia. Todos os dias. Depois de buscar os meninos na escola, antes de fazer o jantar. 1 hora que era só minha. 1 hora para ser honesta. Para tirar tudo que estava apodrecendo dentro de mim. No início, eu não tinha intenção de publicar. Aquilo era só para mim, terapia em forma de palavras. Mas com o tempo, percebi algo. Eu não estava escrevendo só a minha história. Estava escrevendo a história de todas aquelas meninas que não sobreviveram. Tarané, as outras.
Todas aquelas vozes que foram silenciadas, se eu não contasse, quem contaria? Demorou 2 anos para o meu marido saber de tudo. Eu estava escrevendo já havia 1 ano, quando finalmente tive coragem de falar com ele. Chamei ele para sentar. Os meninos estavam dormindo. A casa estava silenciosa. Eu preciso te contar uma coisa, comecei, a voz tremendo. Sobre o que aconteceu em Evan, sobre tudo. E então contei. Sobre Ali, sobre o casamento forçado, sobre a conversão, sobre os 14 meses como prisioneira e esposa ao mesmo tempo, sobre o bebê que perdi. Sobre todos os segredos que eu tinha guardado por 17 anos, falei por horas. E ele escutou, sem me interromper, sem me julgar. Quando terminei, fiquei esperando raiva, esperando decepção, esperando que ele dissesse que eu deveria ter contado antes, que eu tinha mentido por omissão, que nosso casamento era baseado numa mentira. Mas sabe o que ele disse? Me desculpa, olhei para ele confusa. Desculpa por quê? Por nunca ter perguntado, por ter deixado você carregar isso sozinha por tanto tempo. Ele segurou meu rosto com as 2 mãos. Marina, você sobreviveu. Você fez o que tinha que fazer para sobreviver. E eu te amo. Nada disso muda o quanto eu te amo. E naquele momento, eu senti algo que não sentia há anos. Leveza. Como se um peso de 20 anos tivesse saído dos meus ombros. Em 2002, me inscrevi na Escola de Estudos Continuados da Universidade de Toronto. Fiz cursos de escrita, gramática, não ficção, tudo que pudesse me ajudar a contar minha história da melhor forma possível. A professora de escrita criativa, uma mulher chamada Priscila Upal, me incentivou. Você tem uma história importante, ela dizia. O mundo precisa ouvir isso. Mas tinha uma parte da escrita que era aterrorizante. Eu estava escrevendo em inglês. Não era minha primeira língua, nem a segunda. Russo era minha primeira língua, persa a segunda. E aqui estava eu tentando contar a história mais importante da minha vida numa língua que eu mal dominava. Mas talvez fosse exatamente por isso que funcionou, porque inglês era a língua da minha nova vida, a língua da liberdade. E escrever em inglês criava uma distância, uma separação entre quem eu era e quem eu tinha sido. Levei 4 anos para terminar o manuscrito, 78.000 palavras. Cada uma delas doeu. Mas cada uma também foi uma libertação. Em 2006 consegui uma agente literária. Ela vendeu o livro para Penguin Canada. Prisoner of Tehran seria publicado em abril de 2007. Eu estava aterrorizada, porque uma vez que o livro fosse publicado, não havia volta. Todo mundo saberia. Meus filhos, meus amigos, estranhos na rua, a família de Ali no Irã. E se eles viessem atrás de mim? E se o governo iraniano me colocasse numa lista? E se eu estivesse colocando minha família em perigo de novo? Mas então lembrei. Lembrei de Tarané, das outras meninas, das vozes que não puderam falar. Eu tinha obrigação de falar, não só por mim. Mas por elas, o livro foi lançado numa terça-feira de abril. No dia seguinte, meu telefone não parava de tocar. E-mails chegavam aos montes, pedidos de entrevistas. Leitores querendo falar comigo. Em uma semana, Prisoner of Tehran estava na lista dos mais vendidos. Em um mês, tinha sido vendido para editoras em 15 países. As pessoas me paravam na rua. Eu li seu livro. Mudou minha vida. Fui convidada para falar em escolas, universidades, conferências. O Parlamento Europeu me deu o Prêmio Inaugural de Dignidade Humana em dezembro daquele ano. E eu estava confusa, porque parte de mim estava feliz. Feliz que minha história estava tocando pessoas, que talvez pudesse fazer diferença, mas outra parte estava aterrorizada, exposta, vulnerável, porque agora todo mundo sabia. Não havia mais segredos, não havia mais paredes para me proteger. Meus filhos leram o livro.
Michael tinha 16 anos, a mesma idade que eu tinha quando fui presa. Mãe, ele disse depois de terminar, você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Eu não me sentia corajosa. Me sentia cansada, assustada, perdida, mas estava viva. E estava falando. Nos anos que se seguiram, continuei escrevendo. Continuei falando. Viajei o mundo contando minha história. Conheci outras sobreviventes, outras mulheres que tinham passado por Evin, que tinham suas próprias histórias de terror e sobrevivência. E percebi algo fundamental. Nós não somos vítimas. Somos testemunhas, a diferença é enorme. Vítima é passiva, impotente, testemunha é ativa, poderosa, testemunha fala. Testemunha não deixa que a história seja apagada. Eu me tornei testemunha. Em 2008, durante uma palestra na Universidade de Toronto, uma jovem iraniana se aproximou de mim. Ela estava chorando. Obrigada, ela disse. Obrigada por falar. Minha mãe passou por Evin também. Nos anos 80. Ela nunca contou a ninguém. Nunca. Mas depois de ler seu livro, ela me chamou e contou tudo. E pela primeira vez eu entendi por que minha mãe é do jeito que é. Por que ela tem pesadelos. Por que ela se assusta com barulhos altos. E aí eu entendi. O propósito de ter sobrevivido não era só contar minha história. Era dar voz para que outras pessoas contassem as delas. Era quebrar o silêncio. Porque silêncio é o que regimes autoritários querem. Silêncio é o que permite que atrocidades sejam esquecidas. Silêncio é o que deixa que aconteça de novo. Hoje, em 2025, já se passaram mais de 40 anos desde que fui presa. Tenho 60 anos. Cabelos grisalhos, rugas ao redor dos olhos. Mas, quando fecho os olhos, ainda sou aquela menina de 16 anos na sala de aula, levantando da cadeira. E sabe de uma coisa? Eu faria de novo, porque algumas coisas valem a pena. Algumas coisas você não pode deixar passar, mesmo sabendo o preço, ainda tenho pesadelos. Provavelmente vou ter pelo resto da vida. Ainda me assusto com portas batendo forte. Ainda tenho dificuldade em confiar totalmente, mas também tenho alegria. Tenho meus filhos que cresceram e se tornaram homens incríveis. Tenho meu marido, que me ama há mais de 40 anos. Tenho minha escrita, tenho minha voz e tenho a certeza de que Tarané e todas as outras que não sobreviveram não foram esquecidas, porque eu lembro. E enquanto eu lembrar, elas continuam vivas. Marina Nemati hoje vive em Aurora, Ontário, no Canadá. Ela ensina escrita de memórias na Universidade de Toronto e continua viajando o mundo, falando sobre direitos humanos, liberdade de expressão e os perigos do autoritarismo. Prisoner of Tehran foi publicado em 30 países e se tornou um best-seller internacional. O livro abriu portas para conversas que antes eram proibidas. Deu voz a inúmeras outras sobreviventes de prisões políticas ao redor do mundo. Mas a história de Marina não termina com um final feliz tradicional, porque a vida real não funciona assim. Marina ainda carrega cicatrizes, físicas e emocionais. Ela ainda acorda no meio da noite às vezes, por um breve e aterrorizante segundo, achando que está de volta em Evin. Ela ainda se pergunta por que ela foi a que sobreviveu quando tantas outras não tiveram essa sorte. A culpa do sobrevivente não tem cura, mas tem propósito. E Marina encontrou o dela. Ela usa sua voz para falar por aqueles que foram silenciados, para garantir que nomes como Tarané e milhares de outros que foram apagados pela máquina brutal da Revolução Islâmica não sejam esquecidos. Marina nos ensina algo fundamental sobre a natureza humana, que somos mais complexos do que as categorias simples de bem e mal que gostaríamos de criar. Ali, seu torturador e salvador não era apenas um vilão. Ele era um homem que se apaixonou, que questionou suas próprias ações, que também foi destruído pelo sistema que serviu. A família de Ali, que apoiava um regime brutal, também demonstrou mais bondade a Marina do que sua própria família conseguiu depois que ela foi libertada. Essas contradições não justificam nada, mas nos lembram que viver em regime autoritário
transforma todos. Transforma vítimas em cúmplices. Transforma boas pessoas em participantes de atrocidades e faz com que a sobrevivência exija escolhas que ninguém deveria ter que fazer. Marina aprendeu a perdoar, não porque o que foi feito a ela era perdoável, mas porque carregar ódio pelo resto da vida era deixar que seus torturadores vencessem, mesmo depois de mortos. Perdoar não significa esquecer. Significa se libertar. E talvez essa seja a lição mais importante de todas. A prisão de Evin ainda existe. Ainda hoje, enquanto você ouve essa história, há pessoas sendo torturadas lá. Há jovens sendo executados por protestarem. Há mulheres sendo presas por não usarem hijab corretamente. A história de Marina aconteceu há mais de 40 anos, mas continua acontecendo. E é por isso que histórias como essa precisam ser contadas. Porque silêncio é cumplicidade. Porque esquecer é permitir que se repita. Marina não escreveu seu livro para ser uma heroína. Ela escreveu porque não conseguia mais carregar sozinha o peso do silêncio. Ela escreveu porque sentiu que devia isso às meninas que não sobreviveram. E no processo de escrever, de falar, de testemunhar, ela encontrou algo que pensou ter perdido para sempre naquela prisão: sua voz. Pense por um momento. Você já precisou escolher entre sua dignidade e sua sobrevivência? Já teve que perdoar alguém que te machucou profundamente porque guardar raiva estava te destruindo por dentro? Já carregou um segredo tão pesado que parecia que ia te esmagar? A maioria de nós, felizmente, nunca vai passar pelo que Marina passou. Nunca vamos ser presos, torturados, forçados a casar com nossos torturadores. Mas todos nós, em algum nível, entendemos o que é ter que fazer escolhas impossíveis. O que é carregar peso? O que é precisar encontrar força quando achamos que não temos mais nenhuma? E todos nós temos nossa própria versão de Evin, aquele lugar escuro dentro da gente onde guardamos as coisas que não queremos ver, as dores que não queremos sentir, as verdades que não queremos falar. Marina nos ensina que manter essas coisas trancadas lá não as faz desaparecer, só as faz crescer no escuro. E que tem poder em falar. Tem libertação em contar. Tem cura em testemunhar. Então, se você está ouvindo isso e tem algo guardado, algo que você nunca contou, algo que você acha que ninguém vai entender ou que ninguém quer ouvir, talvez seja a hora de encontrar alguém de confiança e falar. Talvez seja a hora de escrever, mesmo que seja só para você. Talvez seja a hora de parar de carregar sozinho, porque nenhum de nós foi feito para carregar tudo sozinho. E como Marina descobriu, às vezes a única forma de sobreviver à sobrevivência é falar. Essa foi a história de Marina Nemati, uma menina que protestou numa sala de aula e perdeu tudo, que sobreviveu ao inferno, que carregou silêncio por décadas e que finalmente encontrou sua voz. Para conhecer cada detalhe dessa jornada extraordinária, todos os momentos que não pudemos cobrir aqui, as nuances, as emoções, a profundidade dessa experiência, leia Prisoner of Tehran, de Marina Nemati. Você encontra o link no primeiro comentário deste vídeo, e se essa história te tocou de alguma forma, se ela te fez pensar, se ela te fez sentir algo, compartilhe esse vídeo, porque histórias como essa precisam ser ouvidas, precisam ser lembradas, precisam ecoar. Se inscreva no canal para mais histórias de coragem, sobrevivência e resiliência humana. Histórias reais de pessoas reais que enfrentaram o impossível e viveram para contar, porque enquanto houver pessoas dispostas a ouvir, essas vozes nunca morrerão. E enquanto houver pessoas dispostas a falar, a esperança permanece. Até a próxima história. E lembre-se, sua voz importa, suas escolhas importam, e você é mais forte do que imagina.